Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho mais sobre algumas dicas de como ler em outros idiomas. Essa é uma pergunta que eu recebo com alguma frequência aqui no canal, principalmente quando eu mostro algum livro em inglês ou algum livro em alemão e vocês me perguntam de dicas, como que eu encontro os livros ou como faz, enfim, são várias perguntas. E eu espero então hoje conseguir ajudar vocês um pouquinho. De maneira alguma eu quero dizer que é necessário, do tipo, não acho que seja obrigatório um leitor, para ser um leitor de verdade, ler em outras línguas. Eu acho que é uma opção legal se a gente aprende outras línguas. A literatura pode ser um meio de ajudar a gente a aprender as outras línguas. E se a gente sabe outras línguas, é legal para manutenção da nossa língua, para encontrar outras coisas, enfim. Então eu acho que é uma coisa legal da gente pensar e fazer, se a gente quiser, uma opção que existe no mundo. Antes da gente ir para as dicas e para o vídeo propriamente dito, eu queria dar um aviso também rapidinho. Quando eu comentei aqui no canal que eu dava aulas de alemão, muitas pessoas ficaram interessadas. Eu estou oferecendo alguns cursos 100% online agora, eu vou deixar aqui do lado os horários e os níveis, e eu vou deixar o link ali embaixo também com mais informações. Não vou entrar em detalhes aqui no vídeo porque o tema não é esse, mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber mais, então me manda uma mensagem ali nos comentários que a gente conversa e eu passo todos os detalhes também. Vocês vão ver também que eu estou contando com uma participação muito especial nesse vídeo, estou muito empolgada com isso. Faz um tempo que eu estou querendo trazer mais pessoas para o canal e mais vozes para o canal e dessa vez deu certo. Quem está participando desse vídeo comigo é a minha amiga Ana Torquato. Eu conheci a Ana porque a gente tem muitos amigos em comum e ela fez doutorado no mesmo programa que eu fiz mestrado. E a Ana é uma pesquisadora maravilhosa e trabalha com isso, então ela dá aulas de inglês e de literatura inglesa, e nesse contexto de inglês como literatura, como língua estrangeira e tal. Então eu achei que ia ser muito legal trazer ela nesse vídeo para dar algumas dicas também. É uma pena que a gente está em quarentena e eu não posso convidar ela e a gente não pode tomar um café e gravar um vídeo juntas, mas enfim, espero que vocês aproveitem também. Agora eu vou deixar a Ana então se apresentar e falar um pouquinho sobre ela. Olá, eu sou Ana Carolina Torquato. Gi, muito obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz de estar participando no teu canal, que é um canal que eu gosto muito e você é uma pessoa que eu admiro muito, então obrigada pelo convite mais uma vez. Como a Gi falou, a gente se conheceu através da pós-graduação, né? Eu estou prestes a defender meu doutorado e eu trabalho no doutorado com estudos animais e a sua representação na literatura, né? A representação dos animais na literatura. Toda a minha formação é em literatura, e o meu mestrado eu fiz fora do Brasil. Eu fiz um programa que se chama Erasmus Mundus e através dele eu tive a oportunidade de estudar na Inglaterra. E foi aí que começou a minha jornada, foi principalmente aí que começou a minha jornada com leitura em língua estrangeira, que é o tema do vídeo que a Gi propõe aqui. Quando eu fui morar fora, eu ia estudar numa universidade de língua inglesa, eu, como eu imagino como muitas pessoas, muitos estudantes, também tive dificuldade em acompanhar, a princípio, as leituras, em escrever em inglês, mas principalmente ler. Era mais difícil, né, no início, alguns anos atrás. E foi justamente através da leitura, o máximo que eu podia, e a prática de falar sobre o assunto que eu comecei a notar que o meu inglês melhorou 300%, vamos dizer assim. E na verdade, é a partir desse momento que eu decidi criar, assim que eu pudesse, um grupo de leitura em língua estrangeira, nesse caso, em inglês, para motivar os meus alunos e outras pessoas que tenham interesse em participar a ler em língua inglesa e a praticar a conversação através do debate da literatura, né? Então eu tenho esse grupo que agora ele começou a funcionar, coincidentemente com o início da quarentena, porque sempre o problema mas como eu vou realizar? Preciso ter um espaço e tudo mais. E na verdade esse grupo, ele se formou online, né? Como a gente não tem uma outra opção nesse momento de quarentena, estamos todos em segurança, ou deveríamos estar em segurança na nossa casa, isolados.
eu comecei esse grupo online. Então é um grupo para a gente ler um livro por mês, de pessoas que falam inglês em nível intermediário para cima, e cada um desses grupos vai ter uma seleção de leituras diferente. O grupo que já está em funcionamento é o grupo do avançado, e que a gente está lendo alguns livros. Já começamos as reuniões, e o primeiro livro que a gente está lendo é esse aqui, o Nutshell, do Ian McEwan. E o próximo a gente vai ler a Penelope, que eu não tenho ele aqui no momento, mas o terceiro vai ser o Nemesis, do Philip Roth. Então, a proposta do curso é a gente ler um livro por mês, e nessa leitura a gente faz um debate sobre o livro de uma forma literária, né, também. O grupo também serve para aprender sobre literatura, e essa introdução ao livro eu faço no início de cada encontro, assim como eu faço a mediação entre a leitura em língua estrangeira e as pessoas que ainda estão tendo talvez uma primeira experiência com leitura em língua estrangeira, apesar de terem um nível de inglês mais avançado ou intermediário, né, em outras possibilidades. E a ideia do curso também é trabalhar num foco mais linguístico, né, trabalhar com vocabulário, que é importante para a gente poder entender algumas questões principais do livro, então também passa essa mediação. E também é um espaço para debate e para conversa, né? Que essa é a parte também que entra a prática de conversação. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o grupo, a gente vai deixar linkado, não sei os detalhes do YouTube, mas acho que na caixinha de comentários, não sei, todas as informações sobre o curso, o link do formulário para quem quiser se inscrever. É um curso que funciona 2 vezes ao mês, com 2 encontros no início, aos sábados, às 3h30 da tarde até às 6, mas eu tenho planos de formar outras turmas durante a semana também. É um curso cujo investimento é R$120 por mês, e aí a cada mês a gente faz uma transição para um outro livro. Eu também ofereço certificados como curso livre, e é um projeto que está aí para durar. Eu quero trabalhar com bastante gente, eu gostaria de fazer com que esse curso durasse bastante, porque é uma coisa que me interessa muitíssimo, tanto como professora de literatura, como professora de língua inglesa. E eu queria lembrar também, né, a Ana tem bastante experiência com literatura de língua inglesa, eu tenho alguma experiência com literatura em inglês e em alemão, mas a gente está dando aqui algumas dicas mais gerais mesmo, de como encarar textos em outros idiomas, então tá meio que valendo para qualquer idioma que você está aprendendo e está interessado. A minha primeira dica, então, é começar com um livro simples. Às vezes a gente está empolgado com o idioma e tá muito afim de chegar lá e ler Shakespeare, ler Goethe, ler Victor Hugo no original logo de cara. Às vezes dá certo e tem essas pessoas iluminadas que conseguem aprender línguas assim, eu não sou uma delas. Eu diria que começar simples é o melhor começo, principalmente quando você está nos níveis mais básicos ainda. Então aqui eu teria 3 categorias de indicação. A primeira delas são aqueles livrinhos que a gente costuma encontrar nas bibliotecas dos cursos, que tem a marcação de nível. Então tá lá livro indicado para A1, livro indicado para A2, para o B1. Eu sei que eles às vezes são um pouco desempolgantes, eu sei que às vezes a gente pensa, mas isso não é literatura de verdade, isso foi editado e tal. E eu entendo um pouco essa leve frustração, mas gente, vamos pensar uma coisa, um aluno que está num nível inicial, tipo A1, A2, vai ter muita dificuldade mesmo em ler um original. Principalmente um clássico original, e às vezes tem uma diferença temporal nisso, e é muito provável que você perca um pouco da sua empolgação se você tentar. Esses livrinhos, eles são feitos por pessoas que pesquisam isso, e pessoas muito preparadas em pensar vocabulário e construções gramaticais condizentes com o seu nível. Então, eles são um instrumento muito legal para a gente usar, principalmente no começo, né, do nosso caminho aí de aprendizagem de um idioma, para a gente realmente conseguir ter algum tipo de andamento e de compreensão desses textos.
Eu acho que nessa categoria também podem entrar livros infantis. Às vezes a gente vai ter que aprender algum outro vocabulário de alguma área que a gente não conhece, mas em geral eles vão ser mais simples. E também uma boa ideia é tentar um quadrinho. A coisa legal do quadrinho é que às vezes eles até podem ser um calhamaço, mas eles têm uma quantidade de texto um tanto mais limitada e tem uma relação entre imagem e o que está sendo escrito, que pode ajudar a gente um pouco na compreensão também. Então, uma parte muito importante do processo de leitura em língua estrangeira é também aprender um pouco sobre a cultura do local ou do autor, da autora que está escrevendo aquela obra. Eu sempre acho bastante curioso e bastante interessante saber um pouquinho mais sobre isso. Então, se a gente fosse pensar no ambiente da língua portuguesa, vamos dizer, um estrangeiro que leia um livro como O Grande Sertão Veredas. Como entender o Grande Sertão Veredas sem entender um pouco sobre a localidade da coisa, entender sobre o que é o sertão, sobre o que é o lugar, sobre o que é aquela cultura, né? Sobre o que é a cultura brasileira, ou uma faceta da cultura brasileira que é muito ampla. Então, é sempre importante a gente ver também por esse lado de uma forma para exercer a nossa curiosidade também. E um exemplo que eu tenho para dar para vocês é um livro que eu comecei a ler recentemente, que se chama Independent People, do Halldór Laxness. Eu não sei muito como se pronuncia o nome dele, porque ele é um escritor islandês. Então, esse livro me interessa bastante por causa do âmbito da natureza e do âmbito da animalidade que eu já sabia, porque eu pesquisei um pouquinho sobre o que ia ter no livro para poder começar a ler. Mas é bastante importante saber um pouco sobre o contexto desse livro, porque a gente sabe que a Islândia ela tende a ser um país com bastante amplitude natural, e onde a cultura, de uma certa maneira, também tem a sua base nas sagas e em outras histórias que acompanham o crescimento daquele povo. E é justamente sobre isso que fala o livro Independent People, até onde eu comecei a ler, né? Então, o que vem depois eu já não sei. Mas eu acho bastante interessante olhar por esse lado social, não que ele seja o tempo inteiro essencial para o entendimento da obra, mas ele obviamente ajuda. Quando a gente sabe o meio onde essa obra se faz, fica muito mais fácil entender certas questões que a gente às vezes pode antecipar de palavras desconhecidas em língua estrangeira pelo contexto, né? Então é sempre bom também entender a parte cultural da obra. E a terceira dica, então, é ir para livros já conhecidos. Às vezes você já conhece um livro porque você já leu em português na tradução, ou você já viu algumas adaptações, alguma coisa do tipo. Esse tipo de livro pode ser legal porque você já sabe mais ou menos o que esperar e você pode se concentrar um pouquinho mais no texto de fato e não ficar um pouco tão confuso com o que está acontecendo e tal. Também é uma dica importante para quando a gente está no começo, mas pode ajudar bastante a gente a fazer essa relação com o que está escrito com alguma coisa que a gente já conhece, ajuda um pouco a gente a entender o vocabulário sem ter que ficar procurando todas as palavras no dicionário o tempo todo, porque talvez você consiga entender o que são certas palavras pelo contexto que você já conhece, então isso pode dar um empurrãozinho a começar a ler em outra língua. Uma outra dica que também tenho para vocês é ouvir outras pessoas falando sobre aquele livro. Então, vou dar um exemplo para vocês. Agora no grupo de leitura a gente está trabalhando essa leitura do Nutshell, que é do Ian McEwan, e ele é um texto completamente baseado em Shakespeare, né? Principalmente na obra Hamlet, do Shakespeare. E ajuda muito a gente ouvir outras pessoas falando sobre o texto. Nesse caso, o meu papel, como pessoa que está conduzindo a leitura em grupo, é justamente falar sobre o texto, apresentá-lo para os participantes do grupo, ou as participantes do grupo, né? E nesse processo,
a gente abre para um outro campo, um outro escopo da leitura, que é essa amplitude mais profunda da leitura, né? Para quem quer aprender também sobre o âmbito literário, para quem quer, às vezes, ouvir as percepções de outros leitores ou outras leitoras sobre aquele assunto, fica uma experiência bastante rica quando a gente tem essa oportunidade. Uma dica que eu sempre dou para as pessoas que estão fazendo parte do grupo, ou mesmo para os meus alunos de literatura, é ouvir podcasts sobre aquele assunto. No caso desse livro em específico, como a gente trabalha com uma obra que é muito baseada na obra do Shakespeare, eu recomendo ouvir alguns dos episódios sobre Hamlet, ou sobre a amplitude da obra do Shakespeare, que foi criado por esse podcast que se chama Shakespeare Unlimited. E ele foi produzido pela biblioteca William Shakespeare, que se chama Folger, e em inglês é Folger Shakespeare Library. Eu posso até pedir para a gente deixar linkado para quem quiser ouvir. E é um podcast que fala inteiramente, ele é inteiramente voltado para a obra do William Shakespeare. E às vezes nos chama atenção para algumas questões que a gente não perceberia sozinho, né? Muitas sacadas, muitas compreensões que eu não tinha percebido da obra do Shakespeare, eu consegui perceber através desse podcast. Mas também a gente procurar, por exemplo, pessoas que fazem um trabalho como esse que a Gi faz, que é um trabalho incrível e que ajuda e estimula muitos leitores e leitoras a começar um processo de leitura daquela obra em específico que ela recomende, ou uma série de obras que ela recomende. E quando a gente ouve outras pessoas falando sobre textos que estamos lendo, parece que estamos tendo uma conversa complexa sobre aquele assunto, que estamos no sentido ainda mais motivados ou motivadas a ler aquela obra, justamente porque a gente vê uma polifonia de vozes falando sobre aquele assunto por diversas perspectivas. E isso é que é a parte mais interessante da leitura, né? A gente tentar entender que a leitura, ela é bastante subjetiva e, portanto, cada outra pessoa que for ler aquela obra, ela vai ter uma percepção diferente, que para nós também é rica, e a gente aprende muito através dessas impressões de leitura de outras pessoas. Minha quinta dica, então, é procurar gêneros mais curtos. Quando eu comecei a ler em outras línguas, uma das coisas que me cansava era ter que encarar um romance inteiro e eu acabava, às vezes, perdendo fôlego e desistindo da leitura na metade. Então, às vezes, a gente pensar em um gênero mais curto, tipo um conto, por exemplo, pode ser um incentivo pra gente ler um texto e acabar esse texto e conseguir fazer sentido daquilo sem que aquilo exija tanto fôlego da gente quanto um romance, por exemplo. Aliás, outra dica importante nisso é que contos são facilmente encontrados online, então a gente vai ter várias línguas, jornais ou revistas literárias que vão publicar contos, né, muitas vezes de autores contemporâneos também, e a gente pode encontrar isso então e ler isso de graça, e eu acho que dá uma empolgada também e ajuda a gente a ler em outras línguas. A outra dica que eu tenho para vocês é: quando a gente fala sobre uma leitura voltada também para o lado linguístico da obra, que é uma coisa do meu interesse também, enquanto professora de língua inglesa, né, por este lado, eu acho interessante fazer uma leitura também voltada para selecionar algumas palavras, alguma lista de vocabulário que para nós seja importante, ou que seja vocabulário novo e palavras novas que queiramos aprender, né? Quando a gente está falando sobre leitura em língua estrangeira, nem sempre essa é a melhor dica. Vamos dizer assim, o paradoxo da coisa, ele é nesse lado. Eu sempre falo para os meus alunos: não parem o tempo inteiro para verificar as palavras no dicionário. Eu sempre falo isso. Mas, por outro lado,
e é um trabalho que eu tenho apreciado muito fazer com os meus alunos do grupo de leitura, é o trabalho linguístico. Então, cada obra que eu vou ler, e que eu sei que talvez as pessoas tenham um pouco mais de dificuldade com aquele vocabulário, eu acabo selecionando algumas palavras que são interessantes e que são formadoras daquele texto. E eu acho que isso ajuda bastante, isso ajuda a ampliar o vocabulário e isso ajuda também a entender o texto numa profundidade um pouco maior. Então, se o seu objetivo é ler um texto em língua estrangeira e aprender mais palavras, ampliar seu vocabulário, aprender um outro tipo de vocabulário, por exemplo, um vocabulário mais literário, mais formal, ou vamos dizer assim, um vocabulário médico, se a gente está lendo algum texto que fala sobre medicina, ou alguma coisa do tipo, é sempre bom a gente tomar nota de algumas palavras que a gente às vezes pode até inferir o sentido através do contexto, mas que a gente não conhecia aquela palavra pela primeira vez, ou a gente está conhecendo essa palavra pela primeira vez naquele texto. Então, isso também ajuda muito e me ajudou muito também no meu processo como leitora e ajuda ainda, né, porque a leitura em língua estrangeira ou falar uma língua estrangeira nunca é algo completo, é algo que está sempre em andamento e que a gente vai construindo ao longo do tempo, seja para quem já é professor ou para quem está começando. Minha sétima dica é fazer um test drive do livro antes de se comprometer com o livro inteiro. Então, se você ainda está começando e não tem certeza se você vai conseguir ler um livro, se aquele livro está adequado para o teu nível linguístico ou não, eu diria que lê um pedacinho dele. Então, se você está numa biblioteca, obviamente isso é muito fácil, numa livraria isso também é fácil, mas na internet muitas vezes a gente tem esses capítulos de amostra, seja na Amazon, seja no site da editora. Então, dá uma olhada nisso com carinho antes de eventualmente comprar ou emprestar esse livro. Vê esse primeiro capítulo, se está dentro de um nível que você se sente confortável. É legal quando a gente encontra palavras que a gente não conhece, para a gente poder ampliar o vocabulário, mas se você não conhece 90% das palavras, provavelmente o livro está um pouco acima do nível que você está no momento e talvez não seja tão indicado assim. Então fazer esse teste antes parece muito simples, mas às vezes faz a gente encontrar livros mais adequados pra gente. E a outra dica que eu tenho, ela desdiz a dica anterior. Vocês vão pensar, poxa, Ana, se decida, né? Mas a questão é a seguinte, gente. A gente tem propósitos de leitura diferentes, né? E esses propósitos, eles variam de acordo com o cenário que vocês vão estar lendo. Por exemplo, se vocês querem, como eu falei na dica anterior, se vocês querem ampliar o vocabulário, sim, é importante anotar palavras, pesquisá-las, entendê-las pelo contexto, às vezes até fazer algum exercício de utilizá-las em outros contextos para que a gente possa fixar o significado daquela palavra. Mas, por outro lado, é sempre muito importante a gente ter no nosso propósito, quando a gente tá pensando mais só numa leitura, de fato, uma leitura muitas vezes pelo prazer de ler. Então, assim, eu não vejo muito por que ficar parando toda hora para checar as palavras. Então, se o seu objetivo for ler um texto em inglês, e que ele não seja simplesmente para aprender, mas também para você aproveitar o deleite daquela leitura, não precisa parar o tempo inteiro. Com certeza, ao longo da sua leitura, você vai topar com algumas palavras que você não conhece, mas que você vai poder, na maioria das vezes, na maioria dos casos, inferir o significado dessa nova palavra. Ou, por mais que você não consiga fazer isso, você vai pegar o âmbito todo do texto, entender o enredo da obra. Que isso também é muito importante e faz com que a leitura seja muito prazerosa. Minha nona dica, então, é usar os audiobooks. E aqui a gente pode pensar em alguns jeitos diferentes, né? Você pode só ouvir o audiobook, e daí ao invés de treinar uma capacidade de leitura, você também está treinando uma capacidade de audição.
mas a gente pode pensar também em ler e ouvir ao mesmo tempo. Isso ajuda a gente um pouco a aprender pronúncia, mas isso ajuda a gente também a dar um ritmo na leitura, a entender a prosódia da língua. Então tem algumas coisas legais que a gente pode aprender com isso também. Então, a minha última dica para esse vídeo, ela vem no sentido da conversa com os outros sobre aquilo que estamos lendo. Ou seja, dividir o nosso processo de leitura com outras pessoas. Como que a gente faz isso, né? Um modo é falar com quem está disposto a ouvir. O difícil às vezes pode ser encontrar quem está disposto a nos ouvir falar sobre o assunto, mas eu imagino que leitura é uma coisa tão interessante que dividir com os outros, sejam amigos, familiares, ou seja num contexto, por exemplo, como os grupos de leitura, falar sobre o assunto faz com que a gente tenha percepções no sentido de um fenômeno que eu tenho certeza que muitos professores e professoras já devem ter experienciado alguma vez em sala de aula, que é a compreensão através da fala, ou seja, uma compreensão, uma epifania instantânea daquilo que a gente talvez não tivesse percebido sozinho, mas no momento que a gente verbaliza aquilo, a gente entende melhor. Então, esse processo de paráfrase, ou seja, de contar com as nossas palavras aquilo que estamos lendo para os outros, é sempre muito rico, porque às vezes a gente vai ter percepções diferentes a partir desse momento de fala. E também, para o outro lado, que vai de acordo com as outras dicas que eu dei no início do vídeo, que é ouvir a reação dessas pessoas sobre aquilo que falamos. Às vezes também a fala dessas pessoas com quem estamos conversando sobre aquele texto em específico faz com que a gente perceba certas coisas que a gente não tinha percebido antes. Ou essas pessoas também podem trazer experiências de leitura que nesse bate-papo, nessa conversa, vai fazer com que o nosso processo de leitura seja bastante rico. Gi, te agradeço muito pelo convite, amei muito participar do teu canal, do teu vídeo, e fico muito feliz de falar sobre coisas que eu amo, né? Duas coisas que eu amo, trabalhar com língua estrangeira e literatura. E para quem quiser saber mais um pouquinho do meu curso, os grupos de leitura, eles estão todos no meu perfil do Instagram, que é o @ninatorquato. Lá vocês vão encontrar minhas informações e também a gente pode conversar para quem tiver interesse em participar. Eu trabalho majoritariamente com inglês, mas eu imagino que todo mundo tenha se beneficiado das dicas que estamos falando aqui, porque elas são voltadas não só para uma língua estrangeira específica, mas para o contexto de leitura em língua estrangeira. Obrigada e até a próxima. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado da participação da Ana. Todos os links e as informações para ela vão estar ali embaixo também, caso vocês queiram acompanhar ela. Eu queria, inclusive, também agradecer a Ana por ter topado aparecer aqui no vídeo. E é isso. Deixem ali pra gente nos comentários também as dicas que vocês têm para ler em outros idiomas, se vocês já tiveram essa experiência, como é que foi esse processo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala. Tchau, tchau!